Então, o ano é 2020 e as indústrias Toei avançam cada vez mais em inovações tecnológicas e também no uso do nagging. Recentemente, todos viram ser noticiado nos principais veículos de mídia que uma das bases de operações e experimentações da indústria Toei, localizada no litoral de uma cidade chamada Yamaguchi, na região de Shugoku, foi subitamente fechada após uma explosão onde dezenas de funcionários ficaram feridos e foram removidos às pressas do local. O caso foi rapidamente e estranhamente abafado na mídia e cerca de 3 semanas se passaram e aparentemente já esqueceram desse ocorrido, pelo menos até agora. Cada um de vocês vai ter um vínculo principal com esse evento especificamente, mas a gente vai abordando isso no decorrer da nossa aventura, tá? Pra gente iniciar, eu quero que vocês apresentem um pouquinho do personagem de vocês. Fale o nome dele, né? Como que é principalmente a personalidade dele e o que ele costuma fazer. Lembrando que todos estamos no Japão, especificamente, tá? Nós podemos estar diretamente em Tóquio, que é um pouco distante da cidade onde o evento aconteceu, mas a mídia abordou bem quando o evento aconteceu, mas depois foi subitamente abafado, tá? Vamos fazer pela ordem aqui, Dani. Começa você, na ordem que tá nas janelinhas do chat. Fala um pouquinho do King pra gente. Então, Shikyu Shiru, mais conhecido como King, ele foi criado em uma casa, em um dojo, para ser mais específico, onde a batalha usando as técnicas marciais mais brutais de ataque era a lei. Mas ele via que isso não era isso não era o foco da batalha. A arte marcial ela servia tanto para atacar quanto para defender. Ele abandonou o nome da família e seguiu o seu próprio caminho. Ele criou um estilo próprio de batalha, no qual ficou muito conhecido, e foi com esse estilo de batalha que ele, surpreendendo a todos e a qualquer expectativa, ele ganhou o cinturão. Porém, com a morte do irmão dele, que foi assassinado, e até hoje ele busca o assassino brutal do seu irmão, que também era um dos maiores artistas marciais que ele conhecia. Hoje ele busca por essa pessoa. Mas ele percebeu que as pessoas que não estão aos olhos do governo também precisam de proteção. Então ele viu que a arte marcial servia tanto para disciplinar quanto para ensinar as crianças. Então hoje ele vive basicamente no dojo dele, ele abdicou do cinturão de lutar nas batalhas, mas fica basicamente no dojo dele, guiando as crianças para o caminho da proteção, no caminho em que a arte marcial ela não serve para ferir as pessoas, assim, para proteger a todos. Basicamente esse é o King. Show. GG, fala da Makoto pra gente um pouquinho. Bom, a Makoto, ela não se lembra do passado dela, ela não sabe quem ela era. A primeira memória que ela tem é ela abrindo os olhos pela primeira vez, máquina, ou boa parte do corpo transformado em máquina. Ela é uma ciborgue. Ela trabalha para uma grande organização de Tóquio. Ela tem muita habilidade com uma katana, que ela usa sempre como espada, que é como arma, né? E ela não tem nenhum, ela tem vínculos, mas os vínculos dela são todos principalmente com o médico, que foi a primeira pessoa que ela viu quando ela abriu os olhos, e com a dona da empresa, especificamente. E ela não tem nenhum tipo de memória sobre o passado dela, e ela não sabe o que ela era antes, nem quem ela era antes. Mas hoje ela trabalha cumprindo ordens dessa grande organização. Show. Ale, fala pra gente do Kuroi. Então, o Kuroi ele cresceu em um orfanato no Japão.
E ele sempre, quando criança, ele tinha suas amizades, se mostrava aberto, porém ele sempre sentia que ali não era o lugar dele, e que ele não tinha um propósito. Quando ele completou a maioridade, ele fugiu e se alistou a um clã chamado Tendou, clã de assassinos. Quando completou o ritual de iniciação e se tornou um assassino, ele contratou um místico para apagar a memória dele. Então ele não tem memória nenhuma até entrar nesse clã. Então ele não tem vínculos com ninguém no passado dele. E a vida dele começou de novo. Então ele só tem um objetivo, que é cuidar de si mesmo e completar a sua missão. Fechou. Matheus, com você. Certo, vamos lá. O Kaze Tsuyoi, ele é Quando menino, né, o pai dele levou ele para treinar nesses dojos, nas montanhas que eles viviam. E como desde pequeno ele estava sempre nessa região, nessas crenças desse dojo e tal, ele acabou gostando e pegando uma afinidade boa com essa organização, né? Então, ele foi meio que contratado para fazer certas missões e meio que para disfarçar ele virou, depois de um tempo, né, depois de adulto e tal, virou professor de karatê nas cidades mais populosas e tá meio que disfarçado, mas não chamaram ele para nenhuma mais missão assim que ele poderia fazer. Então ele tá lá aguardando com as crenças dele, que ele sempre viveu, inclusive as técnicas que ele aprendeu de domínio de ar. Ele pratica quase todo dia, sempre reza lá, faz os textos dele em casa. Beleza. E é isso. Fechou. Maravilha, gente. Então é o seguinte. Vocês estão todos por volta da região de Tóquio mesmo, tá? Da cidade de Tóquio. E... começar pelo King, tá? King, você tá no dojo no início do dia e você recebe um e-mail te chamando para uma reunião nas indústrias Towin, no centro de Tóquio. No prédio do centro de Tóquio. Tá mutado. Alô, desculpa cortar a última parte. Então, você recebe um e-mail das indústrias Towin, né, em nome das indústrias Towin, te convocando para uma reunião no centro de Tóquio. Tá, para você comparecer hoje no período da tarde, é de manhã agora, tá? O Kaze Tsuyoi também recebe o mesmo e-mail, tá? Só que vocês, obviamente, todos vocês já viram o personagem do Dani, tá? O King, ele é famoso na cidade, mas vocês recebem separadamente, tá? Então, Matheus, você recebe um e-mail também te chamando para a mesma reunião, tá? No centro de Tóquio. Para você, Kuroi, você é um pouco diferente. Você basicamente está você vive junto com a organização da qual você faz parte. Tá? Você vive dentro de um alojamento dessa organização, onde as pessoas vão designando missões para vocês, dentro de diversos assassinos que vivem ali, vão designando diferentes missões para vocês executarem. Essas missões geralmente são contratadas, né, à parte por alguém, que nem sempre vocês têm o contato, mas existe um superior especificamente que passa essa missão para você ali dentro, na maioria das vezes. Foi. Maravilha. Então é o seguinte, Ale. Tem um responsável especificamente dentro do grupo Tendou que te passa as missões. Vocês só conhecem ele como X. Tá? Ele é um cara alto, magro, bem esguio, que usa um capuz preto na cabeça na maioria das vezes, que você só consegue enxergar os olhos dele. Certo. Ele
chama você para conversar. Ok. Ele só passa pelo seu quarto no corredor e fala: Kuroi, vem até mim, por favor. E segue. Eu levanto, pego minha espada e seguro ele. Ele vai andando pro corredor da organização. É um prédio escuro, meio velho até, tá? Que fica um pouco afastado do centro de Tóquio. São quartos individuais que tem, e você vai passando por um corredor onde diversos quartos estão outros companheiros seus ali, que vocês pouco trocam ideia entre si, né? Um clima meio gelado na organização como um todo. Vocês são muito individualistas e solitários. Ele caminha com você até um pequeno escritório, onde tem uma mesa, onde ele organiza as principais missões ali e tal. Ele fala: temos uma missão importante para você, Kuroi, hoje. Certo. Você ficou sabendo daquele evento que aconteceu com o laboratório da indústria Toei, não ficou? Houve boatos. Muito bem. A própria indústria Toei entrou em contato conosco e precisa de um dos nossos agentes. Quem é o alvo? Nós precisamos primeiro identificar o alvo dentro da missão e depois eliminá-lo. Certo. Eles precisam de alguém que tenha uma habilidade que não hesite na hora de matar. Tendo meu pagamento em dia, não há problema em matar o alvo. Você deve estar nesse endereço hoje à tarde. E ele empurra um cartãozinho pra você. Perfeito. Aí tem o logo da indústria Toei e o endereço só, apenas, no cartão. Ok. Algum contato específico lá? Acho que assim que você chegar lá, você já será identificado. Não se preocupe. Perfeito. Eu me arrumo, dou as costas, faço um cumprimento, dou as costas e vou embora. Beleza. Ela- Bom, um tempo se passa. GG, pra você, você ainda tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo, tá? O evento especificamente que te transformou no que você é agora foi muito recente. Foi nessa própria explosão do laboratório da indústria Toei. Só que para você isso ainda é uma grande incógnita. Você acordou alguns dias atrás, você conheceu o médico que teoricamente te trouxe de volta à vida, praticamente, tá? E ele começou a te dar pequenos preparativos, assim, né? Começou a te colocar de novo, tentar colocar sua mente um pouco em ordem, dizendo que ele precisaria de você novamente em alguns dias. E que ele ainda ia poder te ajudar. Chega tarde e vocês se direcionam ao endereço que a indústria Toei enviou para vocês. Pro Ale, pro Dani e pro Matheus, principalmente, tá? A GG já está lá. O prédio da indústria Toei é um grande prédio comercial no centro de Tóquio. Tá? Dentre aquela movimentação toda e toda aquela tecnologia espalhada por cada canto da cidade. Uma das linhas principais do Carril Densetsu é que o universo em si, né, o mundo, o planeta Terra como a gente conhece, ele hoje é tudo muito bem estruturado, né, socialmente e economicamente. É um mundo muito melhor do que o que a gente vive hoje, tá? Essa é a diferença principal. Então, as diferenças sociais, as diferenças de status econômico, de raça, são muito inferiores ao que a gente conhece no nosso mundo hoje em dia, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Então vocês chegam num gigantesco prédio comercial onde a recepção do prédio é gigantesca. Pessoas de terno e gravata, né, passam pra lá e pra cá a todo momento. Vocês adentram a recepção do prédio, tem uma recepcionista atrás do balcão mexendo no computador e ela atende vocês e pede pra vocês esperarem por um momento, que ela já vai direcionar vocês pra onde vocês devem ir. Primeiro chega o King, depois chega o Kazi e depois o Kuryu, tá? Dentro dessa recepção.
Vocês se sentam ali na recepção, tem uma musiquinha tocando de ambiente, e vocês se olham, e o King é quem é famoso entre quem está aí, né? Então vocês reconhecem aquela pessoa que está ali sentada próxima de vocês. Vocês ficam cerca de 10 a 15 minutos esperando na recepção. Vocês querem conversar alguma coisa ou fica todo mundo em silêncio? Silêncio. Eu acho que eu vou ficar em silêncio. Eu só falo se falarem comigo. Beleza. Estou na minha. Ficou meio que tipo no meu Game Boy, assim, tipo. Eu meio que sou. Game Boy, jogando. cara, esse cara não está. Eu fico tipo num Game Boy, eu fico meio que tipo mordendo, assim, sabe? Tipo, Aham. controle pra um Aquele lado que pro joga mexendo o corpo todo, né? Fica... É, tipo, bem diferente, acho que do que as pessoas imaginariam que eu sou. Beleza. Fisicamente, vocês são parecidos com esses avatarizinhos que eu coloquei aqui dos personagens de vocês, né? Que vocês tinham selecionado essas imagens. Mas, obviamente, eu acredito que, por exemplo, o personagem do Matheus não tá de kimono, né, na reunião. Você deve estar com uma roupa mais paisana, né? Tá. O King também, né? Imagino que tá com uma roupa mais normal, né? Eu mandei aquela roupa que, tipo, eu geralmente uso um moletom meio cor suja, assim, um marrom bem clarinho, geralmente com capuz, mas eu nunca coloco capuz por causa do cabelo. E é basicamente isso, eu ando de moletom. Acho que o detalhe aí bom pra falar é que, bom, pelo menos eu sou Anio, então, tipo, eu tenho as orelhas pontudas e, tipo, aquele olho de gato que, tipo, de dia fica aquele filetinho, né? E à noite fica aquela bolona. Legal. Bom, vocês têm cerca de 10 minutos de espera aí sentados, né? O King ali jogando o Game Boy dele e tal. A recepcionista sai de trás do balcão, vem andando até vocês. Ela é praticamente uma adolescente, deve ter no máximo 18 anos. E ela para ali próximo de vocês e fala: vocês já podem vir, o doutor vai atendê-los agora. E ela chama um dos elevadores. Tem 5 elevadores ali no andar. Ela chama um dos elevadores. A porta abre, ela segura a porta e indica pra vocês entrarem no elevador. Pois não, aí eu vou e entro. Assim. Entramos no elevador. Eu vou pro Quase fundo do não. elevador. Eu vou Com as vou, mãos tipo, no bolso, assim. eu não paro de jogar, vou jogando e falo, valeu. Tipo, entre, não paro de jogar meu Game Boy, tipo, nunca. Beleza. Não para de jogar Game Boy, tipo, nunca. Os 3. Vocês 3 entram no elevador e você vê que um outro cara com uma maletinha e terno ia entrar no elevador também. Ela para, né, um japonesinho, ela para o cara, tipo, não deixa ele entrar com vocês, e aí a porta se fecha. E não tem painel de botões nesse elevador que vocês entraram, tá? Não tem como selecionar o andar para onde vocês vão. O elevador começa a se mover. Se move cerca de 2 minutos, o que é muito, né? Vocês imaginam que deve ter passado muitos andares. E a porta do elevador se abre. O ambiente para o qual a porta do elevador se abre é um ambiente bem diferente do qual vocês tinham lá na recepção. Né? O ambiente da recepção era luxuoso, era algo exuberante, mas era aquele lance de prédio comercial, né? Agora que quando essa porta se abre, vocês estão como se estivessem vendo o corredor de uma casa. Tá? Um ambiente mais residencial. Então tem um tapete, né, uma passarela no meio do corredor, e tem quadros pendurados nas paredes do corredor, e lá na frente uma porta de vidro. No vidro como se tivesse rajado no vidro, né, o logo da indústria Tolwyn. O elevador fica parado. A gente tá no elevador, eu acho. Eu tô no fundo, então tem que esperar os dois saírem do elevador pra eu poder sair. Eu saio primeiro. Beleza. Eu saio. O Kazi e o King vão sair, tipo, ao mesmo tempo, assim, eles dão de ombro, os dois na porta do elevador, assim, dão uma prensada, se olham, mais ou menos, assim, e saem andando pro corredor. Eu ponho a mão na cabeça, costo a testa assim e penso, puta merda. Eu continuo jogando Game Boy, apesar de bater nele, tipo, eu olho por um segundo pra ele, não ligo e, tipo, continuo jogando e vou andando. Beleza. Não me toque, eu sou famoso. Cospe na cara dele. Vocês vão andando pelo corredor, tem reproduções, vocês não sabem se é a obra exata, mas tem obras famosas, né? Como, por exemplo, uma Mona Lisa, né? Então tem alguns quadros famosos ali naquele corredor que vocês vão passando. E quando vocês chegam mais ou menos no meio do corredor, aquela porta de vidro lá na frente, ela se abre. Ela faz como se fosse um sensor automático. Caraca. Eu vou entrar primeiro.
Eu vou ficar esperando os outros dois, assim, tipo, eu entro e viro pros dois e fico, tipo, Beleza, o Kazi dá uma aceleradinha no passo, assim, pra propositalmente passar primeiro que o King pela porta. E vocês entram numa sala como se fosse uma antessala, né, desse corredor, aonde tem algumas poltronas, um tapete redondo, grande, felpudo no centro da sala, né, as poltronas ao redor dele, uma mesa de centro com alguns salgadinhos e algumas bebidas, parece que ali servidas em copos, e uma grande... A parede é um vidro, né, grandão, assim, tipo, que dá pra vocês verem toda Tóquio, né? Então vocês estão quase no topo desse edifício, no topo do prédio. Então tem uma visão, assim, esplendorosa de toda Tóquio durante a tarde, tá? Tem duas portas, uma de cada lado dessa sala, só que estão fechadas no momento. Vocês veem que tem câmera de filmagem, de segurança no local, tá? E vocês se sentam ou vocês ficam em pé esperando? Eu sou um dos Eu primeiros. fico olhando a janela. Na minha cabeça tá tocando a música tema do Ghost in the Shell. Tô olhando Beleza. na janela. Eu sou o primeiro a me sentar e, tipo, eu não me sento. Tipo, eu vejo um lugarzinho assim, eu já me jogo, tipo, só fico ali No Game Boyzinho. nas Beleza. internet, Ah. viu? Fechou. eu sento e fico no celular, tipo, olhando Esses rede digital social, influencer de hoje em dia. Beleza, ali no centro da mesa vocês veem que tem uns salgadinhos servidos, né? Umas bebidas, algumas coisas assim. Passa pouco tempo, cerca de 2 minutinhos de espera, uma das portas laterais daquela sala se abre. No centro da sala, inclusive, tem um lustre de cristal grandão, que também chama bastante a atenção de vocês. A porta se abre, vocês viam que parecia ser uma espécie de um escritório, e sai um homem dali de dentro, vestindo um jaleco e uma roupa preta por baixo do jaleco. Ele tem cabelos compridos, que está amarrado num rabo de cavalo. Ele é oriental, né, japonês, e aparenta ter cerca de 40 anos no máximo, tá? Ele vem andando na direção de vocês e fala: é muito bom recebê-los em minha residência. Por favor, venham até aqui. E ele faz uma reverência para vocês. Tá. Eu levanto e vou até ele, faço a reverência e falo, é um prazer estar aqui também. E eu, tipo, dou a mão pra apertar dele, assim. Ele aperta a sua mão e indica para você entrar no escritório. Aí Eu eu me entro. viro e falo, Eu sou um dos últimos a entrar, porque eu acho que eu não prestei muita atenção, então eu vou por último. Você tá jogando um Game Boy, quando você olha assim, os caras estão andando em direção à sala, você fala, opa, aí levanta e vai atrás. Quando vocês entram na sala, ele fecha as portas e olha de novo pra vocês. Inácio Fënor, muito bem-vindo ao canal, cara. Muito obrigado pelo seu follow. Fique à vontade aí com a gente, senta, puxa uma pipoquinha. Estamos aqui no início da aventura ainda. Ele para, olha pra vocês e fala: bom, desculpem não ter me apresentado antes, eu sou o Dr. Kuroshi. Kuroshi Yagami. Um dos responsáveis pelas indústrias Towin. Eu só paro assim, olho pra ele. Vocês Nossa, já ele ouviram o nome dele, com certeza, tá? Diversas vezes na mídia. Eu dou tipo. Eu paro uns segundos a mais. Eu fico uns 5 segundos olhando pra ele assim. Dou um ok com a cabeça e eu meio que tipo. Uhum. Não. Esses digital influencer aí, né? tá jogando Game Boy ainda? Eu fico tipo full time, cara. O escritório onde vocês se encontram tem uma mesa de vidro muito bonita, muito ornamentada. Nina Hobbit, muito obrigado pelo seu follow também. Seja muito bem-vindo ao canal. Fica à vontade aí com a gente. Tem uma mesa de vidro e diversos papéis em cima e muitas coisas ali espalhadas. E o escritório todo é um pouco mais branco do que o setor anterior que vocês estavam, né? Antes parecia mais uma residência, uma casa. Esse parece um pouco mais empresarial, esse escritório. O que chama atenção é que no fundo da sala tem como se fosse uma cápsula, tá? Uma cúpula de metal, assim, uma cápsula de metal, que não dá pra ver muito bem o que tem dentro dela, mas parece um tubo de ensaio metálico grandão, tá? No fundo da sala. Ele fala: eu estou muito honrado com a presença de vocês aqui hoje. Eu principalmente os chamei aqui e já agradeço de antemão
vocês terem aceitado o convite, porque precisamos conversar sobre uma missão, um trabalho que eu gostaria de passar para vocês. Cada um de vocês hoje foi chamado por conta de alguns detalhes específicos ao qual vocês fazem parte. King está aqui hoje por ser um exímio lutador e defensor de causas e de algumas coisas sanguíneas que serão muito importantes para o que nós vamos conversar. Eu dou uma pausa no Game Boy e eu coloco ele no meu moletom de canguru, assim. Ok, e olho pra ele, mais sério. Realmente te chama um pouco a atenção o que ele acaba de falar. Ele fala, bom, Kaze Tsuoi, você foi principalmente chamado aqui... Bom, Kuroishi, você foi chamado porque faz parte de uma aclamada associação de Tóquio. Em determinado momento desta missão, suas habilidades serão necessárias. Eu só dou um sorrisinho de canto de boca pra ele e aceno com a cabeça. Ele, muito bem, vocês estão aqui porque vocês podem formar um time de elite para o que nós precisamos. As indústrias Towen ficarão muito felizes se vocês aceitarem o que nós vamos propor hoje. Vocês devem ter visto recentemente na mídia que as indústrias Towen sofreu um grande problema com uma de suas locações. Um laboratório no qual nós fazíamos alguns avanços tecnológicos e estudos sobre Nagin. Este laboratório ele foi invadido, podemos colocar desta forma. Muitas pessoas se feriram no processo. Nós enviamos um time de elite para lá da polícia local. Só que eles também não retornaram. Nós, estranhamente, captamos uma imagem das câmeras de segurança antes delas serem estranhamente desativadas. E aí ele vai até a mesa, puxa uma pasta da mesa, abre e puxa uma foto, né, uma foto tamanho A4, assim, impressa numa folha grandona A4 e põe na direção de vocês. Na foto vocês conseguem ver... Alguém se aproxima para ver exatamente? Não. Eu chego perto para ver a foto. Eu dou só uma curvada, eu tava relaxadão assim. Beleza? Eu dou só um passo pra frente sim, mas não vou muito não. Eu chego perto da mesa para ver bem a foto. Nina Hobbit, muito obrigado. Vai ser necessário esses dados de sincronização aí pra galera. Vocês veem em cima ele põe a foto em cima da mesa. A foto, né, a impressão que tem ali, parece ser uma espécie de uma moita na beira de um rio, tá, algo assim. E uma sombra, um vulto que lembra uma figura feminina. Só que parece uma criança. Tá? Nós temos handout disso, deixa eu mostrar pra vocês. É isso daqui, tá? Ô, louco. Nossa, cara. Essa é a foto que ele mostra pra vocês impressa ali. Ele fala, bem, antes das câmeras de segurança serem desativadas, isso é o que nós podemos capturar de estranho do local. Nós não sabemos do que se trata, nem de quem é, mas que deve estar diretamente ligado aos eventos que ocorreram por lá. Eu vou perguntar pra ele que tipo de experimento eles faziam. Os laboratórios daquela região, na cidade de Yamaguchi, trabalhavam especificamente com o estudo do Nagin e... Aí ele para, você vê que ele dá uma pequena pausa, quase imperceptível, mas ele fala, e com alguns estudos sobre yokais. E eu dou uma... Eu fico muito sério, eu tava meio tranquilo, mas eu dou uma encarada mais brusca pra ele. Um parênteses aqui off-top, eu me lembro o que são yokais. Yokais são criaturas que vêm de outro plano, né? De outra dimensão, digamos assim. São criaturas, às vezes, demoníacas, né? Mas geralmente tem
formas diferentes de humanoides, né, e etc., misturado com animais ou coisas assim. E alguns deles já apareceram para causar problemas, né? Outros, vocês sabem que vivem entre os humanos, mas não causam problema algum, tá? Beleza. Tá, ok. Ele fala, Só concordo com a cabeça, então. ele fala, bom, esse é um dos pontos que pode diretamente estar conectado ao fato de eu ter chamado vocês dois, King e Kazi. Ele, bom, um de nossos soldados estava no local na primeira explosão. E foi a única sobrevivente de lá. Nós conseguimos recuperá-la e tratá-la a duras penas e a alguns custos para a sua saúde física. Aí ele dá uma olhada para aquela cápsula que estava no fundo da sala e ele puxa algo, como se fosse um celular do bolso dele, e vocês veem que ele aperta algo no celular. A cápsula no fundo da sala solta uma fumaça que chega até os pés de vocês, um vapor, e a cápsula se abre. Faz um tsh. Dentro da cápsula tem uma luz violeta bem forte, e aquele vapor saindo de dentro da cápsula, vocês veem uma silhueta feminina que dá um passo pra frente e sai de dentro daquela cápsula. GG, você percebe que mais uma vez você é ativada naquela sala onde você já acordou algumas vezes, conversou algumas coisas com o doutor, que você se lembra dele, mas agora mais uma vez a sua cama, né, é aberta, digamos assim, e a sala está iluminada na sua frente e você vê 4 pessoas na sua frente. O próprio Dr. Kuroshi, com quem você já conversa há um tempo, e 3 outras figuras, né? O King, com a descrição que ele deu, o Kazi e o Kuroi. A Makoto, ela sai de dentro da cápsula. Ela se veste exatamente como está na imagem, com um casaquinho, parecendo um casaquinho da marinha, né? Um negocinho assim. A ombreirinha. Ela tá carregando, na lateral dela tem uma bainha com a katana. Ela sai de dentro da cápsula, ela olha primeiro pro Dr. Kuroshi, faz uma reverência pra ele, né? Curvando o corpo pra frente. Ele retribui. Ela olha pros outros, só que ela não faz a reverência. E ela para alguns segundos olhando cada um deles, porque meio que o cérebro dela, pra ela registrar a face de cada um deles assim. E ela fica parada, sem falar nada, olhando pra eles. A sua aparência do seu rosto é igual a Scarlett Johansson no filme? Ou Não, você não sofreu whitewashing? Ela tem a feição mais oriental do que era Ok. a Makoto. Ok. Nossa, mas ele tá com a Makoto? A Major, o nome dela é Makoto. O sobrenome tá igualzinho. Exato. Mas é referência. Sim, não fez questão É de apenas fazer referência, é apenas referência. É a prima. Qualquer Isso é semelhança referência, com cara. a Makoto é É mera coincidência. Mera referência. mera referência. Bom, Inclusive, meu personagem tem aqueles olhinhos biônicos pretinhos. Bom, ela sai de dentro daquela cápsula, né, dá uns passos à frente ali, se comporta dessa forma. E o doutor continua falando. Ele fala, bom, Makoto é a nossa soldado que estava no local no dia da primeira explosão e ela se feriu gravemente, mas foi a única sobrevivente que pelo menos conseguimos encontrar até agora. O local foi isolado e a equipe da polícia que foi enviada até lá e das forças especiais não retornaram e nós perdemos a comunicação. Acreditamos que eles ainda estão dentro do complexo. O que nós estamos tratando aqui é de enviar vocês 4 para lá, como um time de elite, que poderão invadir, pesquisar o local, resgatar sobreviventes e talvez eliminar uma presença que esteja lá.
Nós suspeitamos de uma possível causa disto tudo ter acontecido. Ele fala, um yokai que estava no local há pouco tempo, sendo estudado. Eu me levanto e aí eu tiro meu Game Boy assim do bolso. Aí eu coloco em cima da mesa e eu falo: você pode passar todas as informações para que eu possa analisar com mais cuidado? Ele, sem problemas, vocês terão tempo para analisar. O que estou passando aqui é uma prévia de tudo que houve, para vocês conhecerem. Serão direcionados aos seus e-mails todas as informações restantes. E caso vocês, claro, aceitem a nossa missão, vocês receberão suporte e transporte até a cidade de Yamaguchi, aonde o complexo está instalado. Então tá bem. Ele fala... O yokai que estava no complexo, ele foi capturado na própria cidade de Yamaguchi. Ele fez diversos assassinatos na região. A população local o nomeou de Hitokiri. Bom suspiro. Que tipo de yokai estamos lidando aqui? Um yokai que tem a capacidade de dominar corpos. Bom suspiro, sim. Eu dou aquele tipo. Vocês realmente estavam mexendo com isso? Ele para, dá uma olhada, fala: as indústrias Tolkien têm muito interesse em estudar diversas áreas do campo físico, material e espiritual. Aí eu cruzo os braços e falo, e agora a gente tem que dar um jeito nisso, né? Eu dou um mega suspiro e eu falo: então está bem. Olha, não garantindo que eu vou matar esse yokai e nem garantindo que eu vou entregá-los a você, mas se ele está causando algum tipo de mal, ele precisa ser parado. E com isso eu concordo. Vocês são pessoas fortes e acredito que terão força e uma combinação de habilidades necessárias para esta missão. Por isso foram chamados. É claro que isto será pago, muito bem pago, pelas indústrias Tolkien. Eu dou uma risadinha e olho pra cima e falo: pagando bem, que mal tem. Ele fala: Makoto acompanhará vocês. Apesar de sua memória não poder ser recuperada até agora, acreditamos que ela estar em contato com o local onde ela sofreu o atentado poderá trazer lembranças a ela. Então está bem. Ok. Se estão todos de acordo, vocês poderão partir pela manhã. Nós iremos disponibilizar um helicóptero que partirá daqui mesmo, do edifício Tolkien. Então nós passaremos a noite aqui? Vocês podem retornar a seus lares, fazer o que for necessário de providências e retornar pela manhã. Então nos vemos amanhã. E viro de costas assim, tipo, e indo direto ao elevador. Beleza. Nessa hora, eu prefiro ir pra casa também. Muito obrigado. Aí eu viro e vou pra fora. Uhum. Ver pra onde eu posso me instalar. Você quer ficar por aqui, Kuroi? Isso. Vamos providenciar um quarto para você, não se preocupe. Certo. Aí eu pego minha espada, seguro ela e vou voltando pra aquela sala onde tinha a janela que eu fiquei olhando. Ok. Ele vira para você, Makoto, fala: Makoto, querida, se quiser descansar mais um pouco, você pode voltar à sua cápsula e amanhã eu a chamo. Ela para assim por um momento. Eu estou bem aqui fora. Eu Fique fui à acordada, vontade. vou andar um pouco. Ótimo. E aí ele para, já senta na mesa ali, começa a trabalhar, fazer as coisas dele, etc. Vocês querem tomar alguma providência específica até o próximo dia do encontro ou damos um salto temporal aí? A única coisa que eu faço é conversar com o pessoal do meu dojo, deixar eles avisados que eu vou partir por uma missão, já que eu tenho alguns seguidores, alguns líderes, assim, alguns pupilos. E quando eu chego lá, eu tô
Eu tô do mesmo jeito que eu tava meio que no dia anterior, só que com um moletom diferente. E eu Uhum. levo como se fosse uma maleta, assim, um pouco como se fosse um cello, sabe? Basicamente isso. O que você vai E levar hoje, de coisas, o King? Você vai fazer uma mala? Você vai levar só roupas? O que você leva? Na verdade, Deu uma cortada, cara. na minha mala, Cortou. basicamente, a única coisa que eu levo é a minha ombreira, que é tipo uma armadura que eu coloco no meu lado esquerdo pra poder combater. Só que eu Legal. fico sem ela na maioria do tempo. ele tá Beleza. levando também um PS Vita e um 3DS. Nintendo Uma Switch. bateria extra. Um powerbank aí. Futuro 2020, bateria infinita, foda-se. É isso mesmo. Eu vou passar uns e-mails, né? Porque já que eu sou professor, Uhum. vou falar que nos próximos dias não haverá nenhum treino nem nada. Aí à noite, quando eu chego, eu medito um pouco, fico lá, treino um pouco em casa, porque eu tenho umas coisas lá de treino, de karatê e tal. Aí no outro dia eu só arrumo minhas malas e eu coloco uma roupa casual, Beleza. meu kimono e vou pro difícil. Maravilha, cara. Então, assim, basicamente vocês fazem esses preparativos, tomam suas providências e o dia passa, vocês dormem e pela manhã vocês se direcionam ao edifício Tolkien. Chegando lá, vocês encontram o doutor Yagami de novo. Ele reverencia vocês e serve um café da manhã muito bem servido, tá? Então tá repleto de coisas ali para vocês tomarem um café. Ele fala, assim que vocês comerem e estiverem prontos, o helicóptero os aguarda. Ok. Ok, tomar café. Maravilha, vocês tomam um café e depois seguem num elevador até o topo do prédio, onde está o heliponto. E tem um helicóptero extremamente luxuoso esperando por vocês. Ele fala, uma boa viagem, vocês estarão seguros na mão de nosso piloto. Assim espero. Aí eu entro no helicóptero. Beleza, vocês entram ali. Tem um piloto e um copiloto na frente, no cockpit do helicóptero, tá? 2 homens. E não dá muito pra ver as feições, ou como eles são, eles estão com capacete, óculos, máscara bem fechados e tal. E o helicóptero levanta voo e parte em direção à região de Shugoku, né, que é uma parte sul do Japão, especificamente na cidade de Yamaguchi. O voo é rápido, tá? Não demora muito. Ainda pela manhã vocês começam a sobrevoar a própria cidade de Yamaguchi. Ela é uma cidade não muito grande, é uma cidade pequena. Mas os pilotos falam com vocês através do comunicador interno do helicóptero, tá? Eles falam, estamos sobrevoando o complexo nesse instante, vocês podem ver o local. Certo, olha lá pra baixo e tento dar uma analisada, ver como é que tá a situação. Ao redor deles tem polícia cercando, sem fogo. Cara, Eu como tinha deixado o meu Game Boy lá na própria torre, eu passei na sala de reunião que a gente tinha deixado, peguei e eu tava no helicóptero esse tempo todo jogando. maravilha. Eu dei uma olhadinha pra baixo, mas não analisei tão, tipo, friamente. A visão que vocês têm é essa daqui, tá? Ó. A região é litorânea, tá? Então vocês estão na beira de uma praia, né? De encontro ao oceano. E na encosta de dessa área mais alta, né? Vocês veem uma espécie de um edifício, tá? Essa construção saindo ali da parte da montanha. E o helicóptero passa exatamente nesta visão que vocês estão vendo. Alguns pássaros levantam voo da praia e passam pelo helicóptero, tá? Próximo da janela do helicóptero. E vocês vão parar em cima, tá? Lá em cima da planície, tá? Dessa área litorânea. Vocês observam que ao redor não existe praticamente nenhum sinal de vida, tá? Não existem outras pessoas, não existem veículos. Parece uma área em isolamento.
Inclusive, se vocês olham um pouco mais distante, vocês realmente veem cavaletes de isolamento espalhados numa determinada entrada, parece ser uma estrada que leva até o local. O helicóptero começa a descer e pousa próximo a uma entrada dessa construção. O helicóptero não desliga os motores, tá? E o piloto fala no comunicador de vocês: chegamos, podem descer. Ah, todo mundo sai em ensaio. Então desce. Desce aqui. Maravilha. Vocês veem que essa construção, vocês estão na parte superior, ela tem uma entrada, tá? É um edifício que parece ter sido bem cuidado no tempo que estava, mas ele tem marcas de chamas, tá? Parece que algo queimou aí recentemente e algumas partes das paredes parecem destruídas. Não dá pra saber se são tiros ou se foi algo da explosão que vocês ficaram sabendo que houve aí, tá? Vocês descem do helicóptero com suas coisas, o helicóptero rapidamente levanta voo e parte, deixando vocês aí sozinhos. Já é perceptível que próximo da entrada vocês veem algo que pode ser a região onde aquela imagem que foi mostrada para vocês foi capturada. Tem uma espécie de um pequeno riacho passando na estrada lateral que leva à entrada desse laboratório, desse complexo, onde tem uma mata um pouquinho mais alta, e parece que exatamente dali saiu aquela cena que vocês viram na foto, daquela sombra, daquele vulto abaixado, tá? As portas do local parecem fechadas, parecem portas automáticas, né, de correr lateralmente, mas metálicas, e parecem estar fechadas. E vocês estão a cerca de uns 50 metros dela. Tá. Eu vou me aproximando da porta, olhando lentamente, observando tudo ao redor. Beleza. Detalhe importante, eu esqueci de mencionar. Mas o doutor Kuroshi, ele manda para vocês, tanto digitalmente, no e-mail com as informações que ele passou, mas ele também entrega impresso para vocês durante essa manhã um mapa do local. Tá? Que é uma informação estritamente importante. Beleza. Não sei se eu posso ativar isso agora, mas tem uma habilidade minha que é amplificação sensorial. Tipo, a nível de jogo eu posso ativar isso agora ou não? Pra perceber alguma coisa? Poderia ativar sim. Então eu vou ativar. E ela me dá... Eu canalizo na game, né? Pra estimular o meu olfato e audição, né? Pra ver se eu percebo alguma coisa diferente, assim. Pra ser algo. Ele é na Game 4, né? O custo de usar ele, né? Uhum. Mas aí, como ele é habilidade de ar, né? Você usa 1 a menos, 3. Beleza, então beleza, tá certo. Olha aí, malandro. Acho que enquanto ele tá ativando a habilidade, assim, eu meio que, tipo, vou olhando o e-mail. Eu parei de jogar, mas ainda no meu Game Boy, eu começo a ler, tipo, mais detalhadamente sobre o que aconteceu, sabe? Tipo, eu ainda tô com o Game Boy na mão, mas eu sempre tô... Você vai pesquisando. Isso, na verdade, nos arquivos que o doutor mandou no nosso e-mail, né? Tipo, tá bom, eu saltei, tá bom. Tô lendo. Agora o cara tá lendo o briefing. A missão eu tô lendo, o que é a missão? Agora, o cara tá entrando nessa reunião com o cliente e tá lendo o briefing. Esse sou eu na vida, gente. Contrato. Só um detalhe. Pra ativar eu faço tipo um negócio assim com a mão, né? Na altura do peito e me concentro. Tranquilo, vocês veem que o Kazi para ali, faz o jutsu, né? O jutsu, né? E eu jogando Game Boy. Não, vocês veem que... Eu olho pra esse time e eu só ponho a mão na testa. É perceptível que ele começa a usar energia, né? Que ele começa a canalizar o poder espiritual dele. E as orelhas dele, que são um pouco mais pontudas do que o normal para uma pessoa humana, né? Começa a dar uma mexidinha, né? A orelha dele faz... dá uma mexidinha assim, rapidinha. E... você ouve... assim, você ouve barulho de animais próximos, tá, Kazi? Em volta, ao redor de vocês, aí fora. Mas pra dentro dessa estrutura, parece um silêncio absoluto, tá?
né? E aí. E cheiro, você sente cheiro de sangue.